Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 22 a 26 de março. Kendra e Odete armam para Vitória e Aguiar. Os dois vão viver uma situação hilária, as cenas estão super divertidas. E saiba em detalhes porque Nick inventará que está grávida de Guzmão. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 22 de março. Cristina pergunta a Paula por que ela nunca lhe disse que o senhor Aníbal era o pai da Vitória. Aníbal insiste para Paula ir embora. Tomásia pergunta a Vitória se ela fosse solteira e conhecesse Aguiar, se teria alguma coisa com ele. Vitória diz a Tomásia que a pergunta dela é um disparate, porque ela não é uma mulher livre, então não tem a menor possibilidade de imaginar algo assim. Vitória diz que, além de tudo, gosta do Nelson, sempre foi fiel a ele e continuará sendo até o final. Tomásia diz a Vitória que sabe que ela não ama Nelson como amou Carlos, o seu primeiro amor. Cristina fica aflita ao ver Paula e Aníbal nervosos e chama Paula para ir embora. Paula diz a Cristina que foi ela quem lhe deu a ideia de enfrentar Aníbal. Furioso, Aníbal pergunta a Cristina se foi ela. Assustada, Cristina diz que sim, mas que isso foi antes de saber que ele era o pai da senhora Vitória. Aguiar chega na sala e pergunta o que Cristina ainda está fazendo ali. Cristina então apresenta Paula para Aguiar. Aguiar pergunta o que Paula faz ali. Paula, praticamente gritando, diz que está ali para dizer a verdade, doa quem doer. Vitória chega e pergunta por que eles estão discutindo. Paula olha bem para Aníbal e diz, eu posso dizer por quê. Vitória pergunta quem ela é. Paula diz seu nome para Vitória, mas Cristina interrompe rapidamente, dizendo a Vitória que Paula é a sua vizinha e que pediu a ela para ir buscá-la, já que José Ângelo não pôde sair com ela. Aníbal fuzila Paula com o olhar e, diante tamanha tensão, Paula desmaia nos braços de Aguiar. Poliana se declara para Guzmão. Guzmão, com muito carinho, diz a Poliana que só pode lhe oferecer uma amizade sincera. Paula acorda e, em tom de ameaça, Aníbal diz a ela, eu te imploro para que não diga nada, Vitória. Vitória leva água para Paula. Paula pede desculpas pelo que aconteceu, a agradece por tudo e vai embora com Cristina. Paula diz a Cristina que tem certeza que Aníbal não a perdoará pelo que acabou de fazer e diz que chegou o momento de pensar mais nela, em sua família e diz que irá recuperar o amor do seu filho. Kendra começa a colocar seu plano de Odete em prática. Kendra, fingindo ser uma executiva, reserva a melhor suíte de um hotel. Com balões e flores, arma uma armadilha para Aguiar e Vitória. Guzmão recebe uma ligação de Beatriz dizendo que precisa vê-lo com urgência. Kendra liga para Salviano e diz que está tudo pronto. Guzmão chega ao local combinado e vê Beatriz e Paula. Guzmão fica furioso ao ver que a irmã armou para ele ver a mãe. Beatriz diz à mãe que não gosta de mentir para o irmão. Paula diz a ela que era a única maneira de se aproximar de Francisco para pedir que ele a perdoe. Nick comenta com Tomásia que Guzmão saiu à noite com Poliana e diz que acha que eles dormiram juntos. Tomásia acha graça e diz que entre eles há somente uma bela amizade. Guzmão fica observando a mãe e a irmã de longe e se pergunta por que Beatriz fez aquilo. Nick, as amigas, Vitória, Nelson e Aguiar estão na piscina quando Kendra chega dizendo que foi visitar Nick. Nelson não gosta, disfarça e pergunta o que ela está fazendo ali. Depois, Camila, sem vergonha, diz a Nelson que ele a trocou por Kendra. Nelson nega e diz que Camila não lhe interessa mais porque ele decidiu se transformar em um marido devoto e fiel. Muito cínico, cara de pau, esse velho babão. Cristina conta para Liliana o que aconteceu na casa da Vitória com Aníbal e Paula. Cristina pede para Liliana não contar para ninguém, nem mesmo para o pai dela. Guzmão volta para a mansão arrasado. Paula se pergunta se Guzmão foi ao encontro e, ao vê-la de longe, não quis falar com ela. Aníbal chega furioso e diz a Paula que a única coisa que ela conseguiu ao tentar falar com Vitória foi fazer ele se manter firme em sua decisão de não se casar com ela. Paula diz a Aníbal que já está cansado e que chegou no seu limite. Aníbal diz a ela, se esse é o seu limite, também será o meu. Vou arrumar minhas coisas. Beatriz liga para Guzmão e ele reclama com ela por ter mentido para ele.
Beatriz diz que a ideia não foi dela e sim da mãe. Muito irritado, Gusmão diz a Beatriz para avisar aquela senhora que ele não quer voltar a vê-la e que ela entenda que perdeu um filho, assim como ele perdeu uma mãe. Nick vê Gusmão triste e pergunta o que está acontecendo. Gusmão diz que não falta problemas. Nick diz a Gusmão: se eu puder te ajudar em alguma coisa, conta comigo, sim, como se eu fosse a sua melhor amiga, ok? Nelson diz que não suporta os olhares de Aguiar quando Kendra está por perto e diz que espera que ele não diga nada a Vitória, porque ele não quer acabar com seu casamento, pois tem muitos interesses em jogo. Kendra entra no quarto e eles começam a se beijar. Vitória se aproxima chamando Nelson e Kendra se esconde. Vitória entra no quarto e o cachorrão do Nelson fica todo desconcertado. Nesse momento, Odete liga para a Vitória. Odete marca o encontro com Vitória com a desculpa de que quer deixá-la a par do que aconteceu na convenção. Leonardo vai à casa de Felipe e exige que ele lhe diga onde Beatriz está morando. Nesse momento, Beatriz chega com o filho. Leonardo, que nojo desse covarde, diz ao filho que estava morrendo de saudades dele e de Beatriz e que quer que eles voltem para casa com ele. Beatriz deixa claro para Leonardo que não fará o que ele quer, porque felizmente entendeu que ele nunca vai mudar, e diz que o que havia entre eles acabou para sempre. Leonardo jura a Beatriz que ela irá se arrepender. Depois, ele se faz de vítima para o filho e coloca o menino contra a mãe. Antes de sair, Leonardo ameaça a Beatriz mais uma vez. Beatriz se aproxima do filho, chateado, que lhe diz à mãe que ela é má e que a odeia. Terça-feira, 23 de março. Cristina e Liliana vão ver José Ângelo na mansão, já que ele continua cobrindo Salviano. Tomásia está fazendo a lista de compras e comenta com Vitória que já tem 2 meses que Nick não pede para comprar absorventes. Então elas começam a pensar que Nick possa estar grávida. Vitória diz que irá investigar. Kendra pede para Vitória lhe emprestar uma roupa de banho. Liliana vai falar com Poliana para saber como foi a sua saída com Francisco e pergunta se ele se declarou para ela. Poliana diz que não, mas diz que não perderá a esperança porque logo Gusmão sentirá o mesmo que ela. Gusmão se aproxima e conversa com Liliana. Nick fica de olho e comenta com Camila que a sua mãe deu trabalho para Liliana e diz que ela fica dando em cima de Gusmão descaradamente. Camila, muito abusada, se aproxima de Liliana e a joga na piscina. Beatriz tenta explicar para Guile que ela e o pai dele estavam brigando muito e diz que quando um casal já não se gosta mais, o melhor é se separar. Guile diz que o seu pai gosta dela, que está triste e que quer morar com ele. Guile diz que a mãe é ruim e que a odeia. Beatriz fica arrasada. Gusmão ajuda Liliana a sair da piscina. Liliana vai para cima de Camila e a agarra pelos cabelos. E antes de sair, a joga na piscina. Kendra e Salviano conversam e ele diz que ela não precisa se preocupar com Aguiar, porque Aguiar só sairá quando ele chegar. Cristina conta para Aguiar o que aconteceu com Liliana e diz a ele que irá para casa. Enquanto isso, Vitória está no banheiro de Nick procurando por algo que comprove a suspeita de que ela está grávida. Nick chega e pergunta o que a mãe está procurando. De repente, Nick se sente mal e desmaia. Aníbal chega à mansão Balvaneira e diz a Tomásia que ficará definitivamente. Kendra entra no quarto do Aguiar e deixa uma garrafa de vinho e um bilhete para ele. Tomásia flagra Kendra saindo do quarto. Kendra inventa que estava procurando Salviano para terminar sua relação com ele porque ele nunca tem tempo para ela. Tomásia fica desconfiada e diz para si mesma que Kendra é uma serpente. Nick acorda e Vitória pergunta o motivo do desmaio dela. Vitória comenta com Nick o que Tomásia lhe disse. Nick pergunta se a mãe acha que ela não é capaz de comprar um absorvente e garante para a mãe que desmaiou porque pegou o sol demais. Depois, Vitória pergunta a Gusmão se ele sabe se Nick está saindo com alguém. Gusmão garante a ela que Nick não está saindo com ninguém. Salviano chega na mansão e diz a Vitória e Aguiar que aconteceu um milagre com a sua mãe, pois agora ela se encontra estável. Aguiar fica emocionado e o abraça. Vitória manda Aguiar aproveitar a tarde e sai com Salviano para se encontrar com Odete. Nelson liga para Kendra, diz que ela cometeu um erro grave e que eles precisam conversar seriamente. Beatriz diz a Cristina e Liliana que tem certeza que Leonardo falou muito mal dela para o filho.
Vitória diz a Odete que se foi vê-la é para estabelecerem as regras de um pacto sadio de competição profissional. Odete diz que essa é a sua intenção e faz um brinde ao acordo delas. Aguiar está se arrumando para sair quando vê uma garrafa na sua cabeceira e um bilhete. Vitória fica surpresa ao receber um buquê de flores com um bilhete convidando-a para uma suíte. Aguiar lê o seu bilhete dizendo que é para estar no hotel às 8 da noite. Vitória pensa que foi Nelson quem enviou e se emociona. Por outro lado, Aguiar pensa que foi Cristina. Beatriz liga para Leonardo e pergunta o que ele disse para Guile. Leonardo diz que disse a verdade, que se eles já não são uma família é por culpa dela. Beatriz insiste em falar com ele para resolverem as coisas. Leonardo marca de se encontrar com Beatriz, onde eles iam dançar quando namoravam. Vitória chega ao hotel e dispensa Salviano. Nelson, galeão sem moral, diz a Kendra que ela pode entrar na casa dele quantas vezes quiser, mas em seu quarto não. Kendra diz a Nelson que o ama, que precisa dele e que já não pode viver sem ele. Vitória entra na suíte e chama por Nelson. Vitória fica admirada ao ver flores, balões, chocolates, DVDs e uma lingerie sexy na cama e diz que a cada momento Nelson a surpreende mais. Vitória liga para Tomásia e toda entusiasmada fala sobre a surpresa que Nelson preparou para ela. Tomásia diz a Vitória: "Ah, isso explica porque Nelson saiu daqui todo arrumado e perfumado." Beatriz diz a Liliana que irá se encontrar com Leonardo para tentar convencê-lo de que o melhor é a separação. Gusmão pensa na mãe e chora. Ele se pergunta por que ela tinha que voltar a aparecer. Nick chega no quarto, percebe que ele está chorando e pergunta o que está acontecendo. Gusmão pede para ela sair porque quer ficar só. Nick se aproxima. Gusmão chora mais e Nick diz: "Deve ser algo muito triste para que você esteja chorando dessa maneira. Se você não quer falar, eu entendo, ok? Mas se te serve de alguma coisa, eu tô aqui contigo." Nick chora junto com Gusmão. Quarta-feira, 24 de março. Nick diz a Gusmão que nunca o viu daquele jeito e pergunta o que pode fazer por ele. Gusmão pede por favor para que Nick o deixe só. Nick sai e, olhando para a foto da mãe, Gusmão diz: "Todos esses anos eu tenho odiado as suas lembranças, por isso resolvi fingir que você estava morta. Era menos doloroso para mim." Nick volta com o lenço para Gusmão e o surpreende com a foto na mão. Nick pergunta se pode ver a foto, mas Gusmão diz que não. Nick é carinhosa com Gusmão e tenta ajudá-lo. Gusmão fica nervoso e grita: "Você não escutou que eu te pedi para me deixar só? Nem isso você pode entender?" Eles discutem. Gusmão a coloca para fora do quarto. Magoada, Nick diz que ele é um selvagem, um bruto, e diz que a vida dele lhe dá nojo e sai chorando. Aguiar chega no hotel e se pergunta onde Cristina arrumou dinheiro para reservar uma suíte em um hotel tão caro. Ao entrar na suíte, Aguiar fica todo entusiasmado. Enquanto isso, o lagartixa branca Nelson Babão está com Kendra sem vergonha. O celular de Kendra toca e Nelson, ao ver o nome Putz, pergunta: "Quem diabos é Putz?" Aguiar está deslumbrado com a suíte. Ele não nota a câmera escondida que registra tudo o que acontece ali. Sem dizer uma palavra, Aguiar bate na porta do banheiro, pensando que Cristina está lá dentro. De repente, as luzes se apagam e começa a tocar uma música. Vitória começa a dançar atrás de uma tela. Aguiar vai tirando a roupa e Vitória também. Aguiar se aproxima da tela. Ele grita: "Ah, mulher, solta o cabelo, por favor." Ao escutar a voz dele, Vitória fica apavorada, derruba a tela e grita: "Aguiar!" Aguiar se assusta e diz: "Senhora Vitória!" Vitória grita para ele se cobrir. Aguiar fica de um lado para o outro sem saber o que fazer, até que se esconde atrás do sofá e diz para Vitória se cobrir também. Aguiar joga uma almofada para Vitória e os dois ficam se olhando completamente envergonhados. Kendra diz para Nelson que Putz é sua tia. Vitória manda Aguiar se virar para não vê-la enquanto ela se veste. Vitória pega a lingerie que estava sobre a cama e diz: "E em pensar que eu estive a ponto de colocar isso." Vitória e Aguiar tentam entender o que aconteceu. Aguiar diz a Vitória que a esposa dele o convidou para aquela suíte,
E Vitória diz que Nelson convidou ela. Aguiar diz: então, o que nós fazemos aqui? Salviano liga para Kendra e avisa que Aguiar e Vitória continuam na suíte. Kendra se alegra e depois diz que não vê a hora de ver a gravação dos dois. Vitória e Aguiar falam sobre como receberam os convites e Vitória diz a ele: Aguiar, alguém quer nos prejudicar. Aguiar diz: mas quem e por quê? Depois, Aguiar diz a Vitória que o convite para ele estava na casa dela, então o inimigo, o traidor, está dentro da casa dela. Vitória concorda com ele, mas diz que nem imagina quem pode ser. Aguiar decide ligar para Gusmão para ele buscar Vitória e diz que sairá depois dela para não correrem o risco de serem vistos juntos. Vitória pede um grande favor a Aguiar. Ela pede para ele esquecer tudo o que aconteceu ali e diz que fará o mesmo. Aguiar promete a ela fazer um grande esforço para esquecer aquele momento. Quando está saindo, Vitória diz que daria qualquer coisa para descobrir quem planejou aquela brincadeira de mau gosto e com que intenção. Nick está muito chateada com Gusmão. Ela se sente humilhada por ele. Nick acha que foi por causa da mulher da foto que ele a tratou tão mal e diz que a mulher dele é uma idiota horrível. Gusmão vai saindo e diz a Tomásia que está indo buscar a Vitória. Tomásia fica em choque sem entender nada. Enquanto isso, Cristina prepara um jantar para Aguiar. Nick promete a si mesma que fará tudo o que puder para tirar Gusmão da sua casa e da sua vida. Beatriz chega ao lugar que marcou de se encontrar com Leonardo. Salviano está lá dentro dançando. Salviano vê Beatriz e fica encantado. Leonardo não vai ao encontro com Beatriz e diz a um amigo que as coisas serão feitas do jeito dele. O cara pergunta se Leonardo não se preocupa de ter marcado com ela naquele lugar e se outro cara se engraçar com ela. Beatriz se dá conta de que Leonardo não está no bar e que brincou com ela. Quando está indo embora, Salviano segura o braço dela. Salviano diz a ela que não teve a intenção de assustá-la e se apresenta. Beatriz diz a ele que já estava indo embora porque a pessoa com quem ia se encontrar não está. Salviana convence de ficar mais um pouco, dizendo que a pessoa pode ter tido um imprevisto e talvez chegará. Aguiar chega em casa e Cristina está brava porque ele demorou muito. Mas logo Cristina se rende aos beijos de Aguiar. Vitória chega em casa e Tomásia pergunta a ela o que aconteceu. Vitória diz a ela que ele pedirá um favor e diz: não me pergunte nada do que aconteceu essa noite, eu te imploro. Beatriz se despede de Salviano para ir embora e ele insiste para ela dançar com ele. Beatriz aceita. Beatriz fica sem graça, pois Salviano não tira os olhos dela. Vitória entra no quarto de Nick e escuta ela vomitando. Vitória entra no banheiro e Nick diz a ela que teve náuseas a tarde toda. Vitória quer conversar, mas Nick diz que está morrendo de sono. Preocupada, Vitória diz para si mesma: náuseas, sonolência, isso são sinais de gravidez. Camila chega na casa de Nick e fica dando em cima de Gusmão. Como Gusmão não cede, ela pergunta se ele já não gosta de mulheres. Gusmão diz que gosta sim, mas não das mulheres do tipo dela. Camila fica furiosa e diz que ele vai pagar por isso. Camila entra e Tomásia diz a Vitória para conversar com ela, porque sendo amiga da Nick, ela deve saber de alguma coisa. Vitória então fala para Camila sobre o que Nick tem sentido e diz que acha que ela pode estar grávida. Camila aproveita a oportunidade, diz que Nick está saindo com Francisco Gusmão e que ele a engravidou. Vitória fica surpresa. Beatriz está indo embora e ao entrar no táxi deixa seu lenço cair. Salviano sai correndo pedindo para ela esperar, mas não adianta. Salviano pega o lenço dela no chão e diz: você nem me disse o seu nome. Vitória diz a Tomásia que Camila confirmou que Gusmão engravidou Nick. Tomásia acaba falando para Vitória que viu Nick saindo toda molhada do banheiro dos guarda-costas. Gusmão chega na cozinha e Vitória o questiona. Vitória diz: eu quero saber por que você mentiu para mim. Por que você não me disse que Nick está esperando um filho seu? Gusmão fica pasmo, chocado, sem reação. Quinta-feira, 25 de março. Gusmão nega que tem engravidado Nick, mas Vitória não acredita e exige que ele lhe diga a verdade. Gusmão pede licença a Vitória e diz que falará com Nick naquele momento, para esclarecerem as coisas. Furioso, Gusmão pergunta a Nick que conversa é essa dela estar grávida. Gusmão diz que a mãe dela brigou com ele porque pensa que ele é o pai do filho que ela está esperando. Gusmão pergunta se Nick quer que ele fique sem trabalho e exige que ela diga quem é o pai do filho dela.
Nick diz: Você quer muito saber? Ok, se vamos falar de segredos, eu proponho que você comece primeiro. Me diz como se chama sua esposa, com quem você está casado? Guzmão pergunta quem disse para ela que ele é casado. Nick diz: Pelo visto, eu não sou a única que tem segredos, não é verdade? Vitória entra e diz que os três precisam conversar. Nick diz à mãe que não tem nada para falar com Guzmão e manda ele sair. Vitória pergunta a Nick se ela está ou não esperando um filho. José Ângelo acorda e vê Cristina dançando. Cristina diz que enquanto ele dormia, cantava uma música e pediu para ela dançar para ele. Kendra liga para o hotel e fica sabendo que não tem mais ninguém na suíte. O velho babão, nojento, Nelson, diz a Salviano que depois de ter passado umas horas deliciosas com Kendra, agora se deu conta de que precisa dela. Salviano diz a Nelson que sempre lhe disse que Kendra é uma mulher muito perigosa e que a sua opinião não mudou. Nelson diz a Salviano que todos os homens podem perder a cabeça por Kendra, menos Nelson Brisa. Guzmão conversa com Tomásia e garante para ela que o incidente do banheiro foi uma brincadeira inocente de Nick. Vitória vai até a cozinha e Guzmão pergunta a ela se as coisas já foram esclarecidas. Vitória diz que sim e pede para ele acompanhá-la. Guzmão diz a Nick que a mãe dela disse que tudo já foi esclarecido. Ele está crente de que Nick disse que não está grávida. Então, Nick o abraça e diz: Ai, Francisco, eu já contei o nosso segredo. Eu já confirmei para minha mãe que nós vamos ser papais. Guzmão pergunta do que ela está falando. Nick diz a Guzmão que ele pode ficar tranquilo porque a mãe os apoiará em tudo e que não contará para o pai dela por enquanto. Guzmão, super nervoso, diz a Vitória que a filha dela é uma mentirosa e que esse filho não existe. Nick diz que não é nenhuma mentirosa e faz um teatro na frente da mãe. Guzmão fica passado com a atitude de Nick. Nick vai para o quarto aos prantos e Vitória pergunta se Guzmão não sente vergonha. Kendra vai até a suíte e pega o DVD com a gravação de Aguiar e Vitória e coloca um DVD virgem no lugar. Kendra se diverte vendo a gravação de Aguiar e Vitória. Ela avisa para Salviano que já está com o DVD. Salviano diz a ela para eles planejarem o que farão no dia seguinte. Odete fica furiosa ao ver que não tem nada no DVD. Ela visita Kendra e diz que precisa encontrar outra maneira para acabar com o casamento de Nelson e Vitória. Odete deixa claro para Kendra que quer destruir Vitória completamente. Beatriz conversa com Cristina e Lili sobre Leonardo não ter ido no encontro e diz que dançou só uma música com um senhor que se comportou muito amável com ela. Beatriz sai para o seu primeiro dia de trabalho. Salviano pensa em Beatriz. Beatriz, Aguiar e Lili encontram Paula na entrada do prédio. Beatriz imediatamente pergunta o que ela está fazendo ali. Aguiar pergunta se elas se conhecem. Paula diz a Aguiar que é a melhor amiga da mãe de Beatriz. Aguiar e Lili saem e Paula diz a Beatriz que mora naquele edifício. Guzmão pergunta a Nick por que ela inventou que está esperando um filho dele e por que não obriga o verdadeiro pai a se responsabilizar. Nick diz que tinha que dizer alguma coisa para sua mãe e como ele passa o tempo todo com ela, foi o melhor. Guzmão diz: Então é verdade que você está grávida. Nick diz que sim e Guzmão quer saber quem é o pai. Nick diz que o pai do seu bebê não quer se responsabilizar por seu filho. Guzmão diz a Nick que se ela insistir em continuar com aquela farsa, exigirá um exame de DNA. Nick diz a Guzmão que o melhor será ele ir para bem longe e então ela dirá aos seus pais que ele não quis se responsabilizar e a deixou só com seu bebezinho. Guzmão diz que se o que ela quer é que ele deixe de ser seu guarda-costas, cumprirá o desejo dela, mas diz que antes quer que ela lhe diga o nome do miserável que a engravidou. Nick diz que nunca dirá e manda Guzmão dar o fora do seu quarto. Paula leva a Beatriz até o seu apartamento. Beatriz quer saber por que ela não disse para Aguiar e Lili que é a sua mãe, se foi por vergonha. Paula jura que não foi por isso e revela a ela que vive com Aníbal Balvaneira, o pai de Vitória. Beatriz se preocupa em como Guzmão reagirá quando souber que trabalha para a família do amante da mãe. Paula diz que Aníbal não sabe que eles são os filhos dela. Beatriz fica arrasada com a revelação da mãe. Paula implora para Beatriz perdoá-la. Cristina recebe um envelope com um aviso. Pergunte ao seu marido onde ele esteve ontem às 8 da noite. Lili diz a Aguiar que Guzmão não pode saber que a melhor amiga da mãe dele mora ali e revela para o pai que Beatriz confessou para ela que a mãe está viva e que Guzmão prefere agir como se ela estivesse morta.
Beatriz se lembra do filho dizendo que a odiava, então se compadece pela dor da mãe e a perdoa. Camila chega para ver Nick e escuta quando Gusmão diz a Vitória que como ela perdeu a confiança nele, ele decidiu renunciar. Vitória diz para ele que só se tivesse louca para aceitar a renúncia dele, ainda mais agora, e diz que ele fica. Cristina pede para Lili deixar ela e Aguiar sós. Cristina mostra o bilhete para Aguiar e diz para ele responder onde esteve às 8 da noite. José Ângelo diz a ela: eu estive em um hotel com a senhora Vitória. Gusmão diz a Vitória que Nick encontrou a forma perfeita para se livrar dele, inventando uma calúnia. Gusmão jura para a Vitória que não teve nada com Nick. Nick confessa para Camila que inventou tudo para a mãe despedir Gusmão. Camila diz que ela conseguiu, pois acabou de escutar Gusmão se demitindo. Vitória diz a Nick que Gusmão garantiu que nunca teve relações com ela. Vitória diz a Nick que se isso for mais uma mentira dela, as duas terão sérios problemas. Nick dá uma de ofendida com a mãe e sai do quarto. Aguiar explica para Cristina como ele e Vitória foram parar no hotel e diz que tem alguém armando para separá-los. Cristina exige saber tudo o que aconteceu no hotel. Aguiar jura para ela que não aconteceu nada e implora para Cristina não cair naquela armadilha. Cristina fica confusa e sai deixando Aguiar sozinho. Sexta-feira, 26 de março. Beatriz liga para Leonardo e pergunta por que ele não foi ao encontro. Leonardo diz que já disse que as coisas serão do jeito dele e que parece que o filho já está entendendo que a pessoa má naquela história é ela. Beatriz vê que ele está disposto a tudo e sugere que ele pegue o filho na escola. Leonardo pergunta se ela também irá. Beatriz diz que é melhor eles passarem um tempo sozinhos. Gusmão vai pedir para tirarem um carro, dizendo que não podem estacionar ali. Ele fica surpreso ao ver que é sua mãe. Tomásia entrega um DVD para a Vitória. Quando ela vai ver o que é, Aguiar chega e diz que precisa falar com ela com urgência. De repente, o DVD começa a rodar e Vitória fica surpresa ao ver ela e Aguiar na suíte do hotel. Aguiar se diverte vendo a gravação. Nelson entra no escritório procurando por seu pendrive e Vitória se assusta. Nelson escuta a música e pergunta o que eles estão vendo. Salviano avisa a Kendra que o presente já foi entregue à Vitória Balvaneira. Vitória distrai Nelson para que ele não veja a gravação e Aguiar aproveita para desligar o computador. Depois, Vitória entrega o pendrive para Nelson e ele desiste de ver o que eles estavam vendo. Paula implora para Francisco escutá-la e diz que ele, querendo ou não, é a mãe dele. Francisco é duro com ela e diz que depois de 20 anos ela lembrou que tem um filho. Paula pede para Gusmão lhe dizer o que ela pode fazer para que ele a perdoe. Aguiar conta para Vitória sobre o bilhete anônimo que Cristina recebeu. Aguiar diz que passou a noite toda pensando, mas que não conseguiu chegar à pessoa que tem armado tudo. Vitória chega à conclusão de que a única pessoa que pode ter armado contra ela é Odete Longoria. Paula diz a Gusmão que nem que leve a vida inteira recuperará o amor dele. Gusmão diz que ela não tem ideia do que ele sofreu todos esses anos e que não interessa as razões que ela teve para ir embora com um sujeito que sequer foi capaz de dar a ela o seu lugar. Paula diz a Gusmão que esse homem não existe mais na sua vida e diz que se separou dele. Gusmão diz: "E agora que a senhora está só, pensa que isso vai consertar os seus erros? Não, senhora. Para mim você está morta e até onde eu sei, os mortos não ressuscitam." Gusmão entra e Paula fica aos prantos. Vitória diz a Aguiar que tem certeza que foi Odete quem armou tudo porque ela quer destruí-la. Aguiar pergunta o que ele e sua esposa têm a ver com tudo isso. Vitória diz que ele tem razão, que tem alguma coisa errada e diz que irá averiguar. Cristina está furiosa e diz a Lili que não quer que seu pai trabalhe mais na casa dos Balvaneira. Lili diz que a mãe precisa controlar os seus ciúmes porque já está cansando seu pai. Candelária recebe a carta que Paula mandou para ela, se passando por Aníbal Balvaneira. Candelária diz que finalmente Aníbal respondeu a sua carta. Aníbal diz a Antônio que se separou de Paula e que a única mulher que despertou um sentimento profundo nele foi Candelária Corona. Vitória liga para Odete e exige que ela vá à sua casa. Vitória mostra o vídeo para Tomásia. Tomásia se diverte ao ver o vídeo. Aguiar conta para Cristina que pode ter sido Odete quem armou tudo contra Vitória. Cristina pergunta o que os dois têm a ver com tudo aquilo. Aguiar diz que não sabe, mas que a dona Vitória está averiguando.
Kendra vai visitar Nick. Nick diz a ela que está fingindo para a mãe que está esperando um filho de Guzmão porque quer que a mãe demita ele. Beatriz começa a trabalhar. Candelária lê a carta que supostamente foi Aníbal quem mandou e fica arrasada. Candelária diz ao padre que foi uma loucura falar para Aníbal sobre a existência de Cristina, porque para ele só existem Vitória e Adriana. Kendra avisa Salviano que Cristina já recebeu um bilhete anônimo. Salviano pergunta por que ela não mandou uma cópia do vídeo. Kendra diz que eles precisam de que ela desconfie do marido e não que o obrigue a pedir demissão do trabalho. Salviano diz a Kendra que o DVD chegou nas mãos de Vitória. Kendra pergunta a Salviano quanto eles pediram a Vitória pelo DVD. Liliana diz a Nick que ela não quer entrar no torneio de natação porque tem medo de perder para ela. Nick aproveita e diz a Liliana que não pode competir porque está esperando um filho do Guzmão. Liliana fica surpresa. Enquanto isso, alguém tira fotos delas. Liliana chora e se pergunta por que Nick tinha que estar esperando um filho do Guzmão e diz que o ama. Aguiar pergunta a Cristina como a mãe dela está. Cristina diz que está bem e que ela já sabe que eles estão morando na cidade. Aguiar pergunta quando a senhora Candelária irá visitá-los. Cristina diz que acha que vai demorar por causa do trabalho dela. Aníbal vai até o apartamento pegar alguns documentos. Ele diz a Paula que não irá desampará-la e que irá depositar uma quantia mensal para ela. Paula diz que não precisa do dinheiro dele. Aníbal diz a Paula que não pode dar o que ela quer, mas que guardará o que viveram como uma bela recordação. Aníbal a beija e Paula corresponde ao beijo com paixão. Cristina e Aguiar vão visitar Paula e veem que a porta está aberta. Aguiar pensa que está acontecendo alguma coisa e invade o apartamento. Aguiar fica surpreso ao ver Aníbal e Paula se beijando. Aguiar pede desculpas a Aníbal por ter invadido o apartamento, mas diz que Cristina e ele pensaram que havia entrado um ladrão. Aníbal fica querendo se explicar, mas Aguiar diz para ele não se preocupar e promete que não dirá nada a ninguém. Aguiar e Cristina vão embora. Furioso, Aníbal diz: "Não pode ser, a cada dia mais pessoas ficam sabendo sobre nós dois." Paula diz que não há mais nada entre eles e que eles estão separados. Liliana conta para Jean-Marie e Poliana que Nick está esperando um filho do Francisco. Vitória diz a Odete que tem certeza que foi ela que armou contra ela. Odete se faz de ofendida e diz que Vitória a está caluniando. Vitória diz que está falando a verdade e a adverte dizendo que a sua paciência tem limites. Vitória jura a Odete que se ela aprontar mais uma, a denunciará por danos morais. Odete diz que lhe dará um conselho como amiga. Odete diz: "Toma cuidado com as pessoas que te rodeiam, porque aí poderia estar o responsável do que você me acusa." E vai embora. Aguiar diz a Cristina que está claro que a senhora Vitória não sabe que a senhora Paula é a amante do pai dela. No clube, Nick vai ao banheiro e Guzmão escuta quando Camila diz às amigas que Nick não está grávida, que ela inventou tudo porque quer que Vitória o demita.